Estamos de volta com Sala de Imprensa, hoje dia 11 de janeiro de 2018. Eu estou conversando com um psicanalista, né? Eu vou deixar os outros atributos dele, porque hoje ele se dedica 100% à psicanálise e a escrever também livros. Isso. Né? Fala para mim, a gente teve uma conversa há pouco tempo atrás, isso aqui já é um desdobramento dessa conversa. Foi né? um bate-papo gostoso. Você tem livros que você viaja o mundo hoje, né, sim, por causa sim. da psicanálise. E você tem livros, ou pelo menos um que você me disse, que está bombando assim nas vendas. 200 mil exemplares. 200 mil exemplares vendidos. Se eu ganhasse, eu estava fazendo as contas, se eu ganhasse R$2 por exemplar, eu tinha 400 mil em caixa. Isso você comercializa o quê? Na Amazon.com? Como Amazon.com, hoje também pelo próprio Facebook, a gente caminha via correio, sem custo de postagem. Então a pessoa recebe o livro na Amazônia, em São Paulo, Mato Grosso, pelo preço de capa que ele compraria na livraria. E também a Cultura e a Saraiva também distribui os meus livros, que são publicados por editores diferentes. Uhum. Esse livro, por exemplo, já está na quinta edição. Terapêutica do Perdão. Terapêutica do Perdão. É o meu filho predileto. São 17. 17 livros? 17 livros. Em quanto tempo você lançou esses 17 livros? Rapaz, começou em 2007 o primeiro. 2010. O livro é aquela história, né? Como é que é? Se eu quero coçar, é só começar. Comer e coçar é só começar. Então, o livro também é assim. Escrever e coçar é só começar. E aí a psicanálise acaba sendo uma grande geradora de livro. Eu atendi uma paciente essa semana, inclusive paciente aqui mesmo. Ela não mora aqui não, ela veio de um município do Espírito Santo. E eu falei para ela, olha, sua história vai aparecer nos meus livros. E mais, eu já falo para eles, e eu nem preciso da sua autorização para isso. Aí ela ficou assim, eu disse, sabe por que eu não preciso? Porque a sua história vai acontecer lá em Portugal, o seu nome vai ser tal, então você não vai poder me processar. Você pode me processar se eu usar o seu nome. Eu uso o outro, aí tem alguns que falam, não, usa meu nome, não tem problema não. Eu digo, mas aí você vai ficar exposta, porque é as vísceras da pessoa que fica exposta. Porque uma das belezas da psicanálise, que eu sou apaixonado, eu sou suspeito de dizer, mas uma das belezas da psicanálise, que eu acho, Fabiano, é que ali a gente tem tesouros, cara. Eu sempre digo para os meus alunos, a vida para eu você. digo assim, olha, honrem a profissão, porque olha, a pessoa vai falar coisas para você que ela não falou para o marido, ou para a esposa, que o pai nunca vai saber. Então é como se fosse um sacerdote. Aliás, a ética profissional nos protege. Eu não sou obrigado a ir para um júri, por exemplo, um tribunal, e entregar o meu paciente. Uma vez um paciente confessou para mim, no consultório, que ele tinha matado 2 pessoas. Ele confessou para mim. Isso vai morrer comigo no túmulo. Ninguém eu não sabe. posso. Né? E na ficha eu não anoto isso, nem se a pessoa violar minhas fichas não vai achar, até porque com o tempo você aprende a lidar com isso. Hoje as minhas fichas ficam nas nuvens, né? Mesmo assim, eu ainda tomo cuidado, eu coloco lá Fabiano e coloco lá, está muito triste, não digo o que está aqui dentro, aí eu vou e escrevo. Mudo o local, viajo o mundo todo, então eu pego uma história na Suíça, eu tenho paciente em Zurique, eu tenho paciente em Milão, eu tenho paciente em Braga, em Portugal, então eu pego, por exemplo, uma história aqui do Brasil, levo ela e digo o que aconteceu na Suíça, pego uma história da Suíça e digo o que aconteceu aqui no interior do Espírito Santo. Agora, você colocou a terapia do perdão. E a gente estava conversando aqui nos bastidores, agora com o Fábio Ramos, que estava aqui operando para a gente, quero já agradecer. Eu tenho que agradecer o trabalho do Fábio aí no ES Foco, né, Fábio? Isso aí. Então a gente estava conversando aqui e você falou de alguns temas que você já colocou, que você já, nas publicações que você faz, nas suas lives lá no ES Foco, no seu perfil também, vira e mexe, eu acompanho, assisto. E aí você falou de alguns temas. Vampirismo, isso. Esse agora Vampirismo emocional. Agora, na próxima terça-feira, nós vamos falar de pessoas rancorosas. Fala um pouquinho, o nosso tempo é curto, né? Infelizmente, a gente tem 1 hora conversando, mas fala um pouquinho desse tema, sem adiantar muito, que você vai tratar dele, né, na semana que vem. Mas fala um pouquinho, dá para falar um pouquinho do que seria desse tema? Pessoas rancorosas. A pessoa rancorosa,
na psicanálise a gente entende que tudo está ligado à nossa infância. A infância, se a gente soubesse tudo mesmo. O que é infância, se eu fosse pai, hoje eu seria um pai diferente. Pai psicanalista, por isso que eu falo, o curso de psicanálise, Fabiano, ele não é só para a pessoa que quer clinicar. Todas as pessoas deviam fazer o curso de psicanálise. Por isso é que a live Você no Divã, ela é tão visualizada, tão famosa na internet. Porque antes de você falar do porque é algo assim muito necessário. Então tá tudo na infância. Tudo, 100%. Cara, tudo. Tá certo, Luiz, eu tenho dificuldade de relacionamento com o meu chefe. É o seu relacionamento com o seu pai. Luiz, o meu casamento não está indo bem, o relacionamento com a sua mãe. Tá tudo lá. Então as pessoas rancorosas, o que acontece? Não tem a criança pirracenta? Entendeu? O Freud vai chamar de regressão de memória. A palavra regressão de memória ganhou uma outra conotação na atualidade. Mas na época de Freud, isso era regressão de memória. É uma regressão, e isso acontece naturalmente. Sua esposa fala assim, Fabiano, isso é a hora de você chegar? Quando ela fala assim com você, você volta na hora o seu inconsciente, porque o nosso inconsciente, ele age muito mais do que o consciente. Porque o nosso inconsciente, ele age muito mais do que o consciente. E o inconsciente, ele é atemporal. Então ele não entende que isso aconteceu lá atrás, ele acha que é hoje. Aí na hora o seu inconsciente fala assim, sua mãe falando com você, te dando bronca. Aí o que você faz? Pirraça, fecha a cara, faz um bico. É um comportamento infantil. Você teve uma regressão. Se você pudesse analisar, caramba, gente, eu estou sendo infantil. Mas não faz assim. Porque o inconsciente o inconsciente não é racional. Não é racional. Ele é emocional. Por isso que eu falo que a pessoa rancorosa, ela é um processo emocional. Uma live famosa foi o vampirismo emocional. Ou seja, tem a ver com o emocional. Como essa live já aconteceu, já foi, o pessoal assistiu, fala pra gente desse vampirismo emocional. Então, que foi a live que mais bombou. Teve um momento que eu achei que, aliás, a internet desabou na época. Eu tive que dobrar a capacidade da internet de tanta gente que eles entram, né? E pesa. E, então, o vampirismo emocional são aquelas pessoas que, de alguma maneira, foram abandonadas na infância, sofreram muitas perdas. Então, são muito carentes. Então elas estão sempre sugando a sua energia. E nós somos seres libidinais. Nós temos energia sexual. E Freud vai dizer que essa energia sexual, ela é limitada. Então a gente tem uma quantidade que acaba, a gente esgota, aí tem que renovar. Né? Numa relação sexual, você termina a atividade sexual, você cai a libido. Aí passa um tempo para você voltar. Né? Então, a energia sexual, ela é energia limitada. A diferença é que quando o Freud fala da energia sexual, ele não se refere só à relação sexual, que a gente chama do sexo genital. Ele se refere a... Você vai pintar a energia sexual. Aqui nós estamos trocando energia sexual. Então, a energia sexual é a energia da vida. Então, nós temos a nossa energia sexual limitada. Então, quando chega um vampiro, ele quer só falar. Primeiro, ele não quer escutar, ele quer só pedir, ele nunca quer dar. Então ele te pede, e você fala assim, eu preciso, você poderia me ajudar nisso aqui? Aí bate em retirada. É um egoísta, é um narcisista. Então, e devido à carência que ele acumulou na infância, as perdas que ele teve, os abandonos que ele teve, então ele vira pidão, ele fica chato. E ele fica em volta de você, pedindo. Falando igual sei lá, falando, aí de repente, quando ele vai embora, quando vai, que às vezes você tem que sair, você fala, então você está esgotado, literalmente esgotado. E aí, às vezes, esse vampiro é alguém de casa, às vezes é a esposa, às vezes é um vizinho, às vezes é um irmão, às vezes é um pai, às vezes é a mãe. Como é que você não vai escutar a mãe? Então aí, o que a gente sugere? Você sabendo que a pessoa é vampiro, o paciente meu, que a esposa é vampiro, que o marido é vampiro, eu digo, administra. Você fala assim, eu vou escutar tantos minutos. E aí quando termina, você fala assim, acabou. Aí você fala, tem que fazer tal coisa, e sai batido, porque senão ele vai continuar. E o vampiro, ele é ciumento. Então, por exemplo, você foi em algum lugar, se a esposa, por exemplo, se é o marido, a esposa passou em algum lugar antes e alguém conversou com ela, ele fica com ciúme. Não é um ciúme
pelo homem, mas porque ela deu um tempo, ela gastou uma energia com a outra pessoa que não vai sobrar para ele, não vai sobrar para ela e vice-versa. Aí essa live aí foi a maior audiência que eu conquistei no Facebook. Falando isso aí, eu conheço alguns vampiros. Aquela pessoa que só pede, ela não te liga para te dizer um bom dia, não saber agradece. como você está. Não, ele liga para pedir. Para pedir. Toda vez que liga, eu só ligo para pedir alguma coisa. Isso. E outra coisa, te pede durante 2 anos, aí você sempre dá. Quando você disser não, ela vira uma onça com você. Porque na cabeça do vampiro é sua obrigação servi-lo. Porque uma característica do vampiro é o problema no complexo de Édipo. É uma pessoa que não foi castrada. O que é a pessoa castrada? Todos nós temos que ser castrados e temos que castrar os nossos filhos. Em que sentido? O menino, ele se apaixona pela mãe. Então o pai passa a ser um rival dele. Então ele começa a concorrer com o pai. Quem tem filho vai lembrar disso. O menino fala assim, mamãe é só minha, sai pra lá, papai, quando é o menino. Quando é a menina fala, papai é só meu, sai pra lá, mamãe. Então a pessoa do mesmo sexo vira concorrente, o adversário. Então, o que a mãe deve fazer com esse menino? Fala, olha meu filho, você é meu filho, mas mamãe é casada com o papai. Então a maneira clássica de castrar, por exemplo, o casal entra no quarto para o ato sexual. A criança, ela é esperta, a criança não é boba. Ele pensa assim, ele não sabe o que é, mas ele fala, acontece alguma coisa aí dentro que deve ser bom e eu quero participar. Ele não sabe o que é ainda. Então ele vai todo aquele olhinho curioso querendo entrar no quarto do casal. E aí quem tem que fechar a porta? Tem que ser a mãe, não pode ser o pai. Porque se o pai fechar a porta, o pai é o adversário. Aí vai aumentar isso, vai aumentar a rivalidade. Você vê que tem filho que se puder sair não estava com o pai, porque não foi castrado. Aí a mãe fecha a porta do quarto e fala, ó, agora é só papai e mamãe, meu filho. Você não pode entrar aqui, fecha a porta. Quando fecha a porta na cara dele, aí ele chora e está dizendo, ela disse não para ele, foi o primeiro não. Aí nasce a construção do caráter. Ele aprende a receber não. É o início do superego que o Freud chama. Então por quê? Porque a sociedade não vai dizer assim. A professora vai dizer não. O chefe vai dizer não. Vai receber muito mais não na do vida que sim. Então, se a mãe faz isso, a mãe está ensinando ele a ouvir o não. Se a mãe fala, não amor, vamos deixar para depois, o Zezinho está aqui, ele percebe. Então ele começa a manipular. Dominar. E aí ele cresce um menino caprichoso, um playboy. Aí vai começar a fazer bobagem. Aí o pai vai colocar debaixo do tapete e vai construir um monstro. Um monstrengo. E vai entregar à sociedade. A sociedade está cheia de monstrengos assim. Então esse normalmente é um vampiro. Por quê? O pai e a mãe deram. Então, como a mãe serviu ele a vida inteira, ele acha que o mundo tem que servir ele. Então quando não serve, ele faz beicinho. Ele fica magoadinho. Então se você emprestar dinheiro para uma pessoa durante um ano, o dia que você não emprestar, ele fica com raiva de você. Fabiano, que não é meu amigo não, que não vale nada não. Começa a falar mal de você. Porque o vampiro ele é ingrato. Uma característica básica do vampiro é a ingratidão. E ele é ingrato por quê? Porque ele entende que todos devem servi-lo. Então ele rouba 1 hora de atenção sua. Quando você pede a ele 10 minutos, ele não tem. Ele diz, desculpa Fabiano, eu tenho que ir. Tem pessoa que telefona para mim. Agora a gente já conhece, fica esperto, graças a Deus o smartphone tem, como é que aparece o número? Tem Bina. Imagina quando não tinha, quando era telefone de linha, né? Tem Bina, aí você olha e fala, não, isso aqui é vampiro, isso aqui não atendo não. Aí você vai, a pessoa fica blá, 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 blá. Aí sabe o que ela fala? Ô Luiz, desculpa, mas eu tô cheio de coisa para fazer. Parece que você que está incomodando ela. Aí desliga o telefone na sua cara. Depois ela fala meia hora. Meia hora. Pra fazer. Diz na sua cara. Luiz, a gente está chegando no final do programa. Eu queria que você falasse um pouquinho rapidamente sobre o livro, a terapia do perdão. Então, aí o livro, o perdão, ele começa nesse processo aí. O rancoroso é esse que foi caprichoso, é esse que não foi castrado. Então, qualquer pessoa que dizer não para ele vai ficar muito magoado. E às vezes, esse pai que não castrou, essa mãe que não castrou, morre. Aí pronto, foi abandonado. Então ele traz em si um abandono. Então ele tem raiva do pai dele.
Ele tem raiva da mãe dele. E aí cada pessoa que ele olha, ele pensa assim, vai me abandonar. Aí ele fica com raiva. Hoje mesmo uma das minhas seguidoras disse assim, eu tô com um relacionamento faz 2 anos, é um cara legal, o relacionamento é bom. E eu descobri que ele estava falando no telefone com outra pessoa. Terminei com ele na hora. Porque eu não gosto de traição. Para mim, falou no telefone já é traição. Aí eu falei, eu coloquei para ela assim, como é que é o seu relacionamento com seu pai? Seu pai te traiu? Que é isso que aconteceu. Então a psicanálise dá essas chaves pra gente. E aí, qual é a proposta do livro? São 30 capítulos. Cada capítulo abordando auto-perdão, perdão na família, perdão de imediato, perdão ao passado. Né? Mas a proposta básica do perdão é, para você perdoar, você precisa compreender o processo. Você precisa voltar lá, e isso a psicanálise faz com a gente, voltar lá e compreender o processo. Eu estou muito magoado com meu pai, porque quando eu tinha 10 anos, ele quebrou um cabo de vassoura nas minhas costas, por exemplo, espancamento, que é uma coisa muito séria. Muito bem, tudo bem, está errado, o pai não pode bater, espancar o filho, mas aí vamos ressignificar isso. Quem era o seu pai? Quem foi que educou ele? Como ele foi educado? Talvez para o seu pai, educar um homem é quebrar o cabo de vassoura nas costas dele, porque o pai dele quebrou nas costas dele. Então seu pai deu tudo, o melhor que ele tinha. Ele foi o melhor pai que ele pôde ser. Faz sentido para você que seu pai fez isso por causa disso? Aí a pessoa fala, não faz, não, porque não sei o que, sei o que, sei o que. Aí vamos lá, vamos de novo. Eu tenho que convencer, ela tem que perceber, não sou eu que tenho que perceber. Tem que ser o paciente. Ela tem que se convencer. Se convencer de que o pai ali fez uma situação, não foi pessoal. Ele fez o melhor, ele queria ajudar. Aí compreendendo, aí ele consegue perdoar. É a única maneira. Então o perdão, você precisa mexer com o inconsciente, porque o perdão é emocional, ele não é racional, ele é emocional. Todo perdão passaria por esse processo? Todo. Até o perdão de uma coisa que foi feito ontem, semana passada, passa por isso. Né? A minha esposa falou que eu sou muito bruto, por exemplo. Eu fiquei muito magoado, eu sou muito educado com ela. Por que ela falou isso? Ela está TPM. E a mulher quando está TPM, ela fica, né? Ela fica perigosa. A mulher TPM, ela é uma assassina. Eu brinco assim, né? Então, ela está TPM, os hormônios. Aí eu falei, imagina você um homem com o sangue fervendo no seu corpo, que é assim que a mulher passa. Então, ela estava com uma pilha. Então, se eu chamasse ela de santa, ela já ia fazer isso comigo. Então, ela fez por mal. Depois as crianças são muito agitadas, né? Aí a gente vai tentar entender o processo. Aí eu perdoo. Muito bom, muito bom. Ficaria assim mais 1 hora conversando com a Luiz aqui, um pouco. Eu fui um pouco vampiro com ele, no bate-papo que a gente teve lá atrás, que gerou essa entrevista. Né? Eu fiquei sugando dele esse conhecimento, que é muito bom bater esse papo. Luiz, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Eu quero deixar esse espaço para você agradecer as pessoas que estão nos vendo agora, nos seus seguidores no Facebook. E deixar o seu recado também, onde te acham, onde é o seu consultório. Então, o meu Facebook, lá também serve para contato, você pode agendar lá. O meu consultório fica no bairro Olaria, no mesmo andar da escola, da Sociedade Brasileira de Psicanálise. A gente, inclusive, está abrindo uma turma nova agora em Guarapari, em março. Nós vamos abrir uma turma em Guarapari, uma em Porciúncula, e estamos tentando abrir uma turma em São Mateus. Agora já no mês de março. Porciúncula, Minas Gerais. Porciúncula é estado do Rio, mas é pertinho de Minas, é pertinho de Tombos, e a pé. Tá. Né? Então, aqui em Guarapari a escola tem sede própria, a escola clínica, né, onde o aluno já tem o consultório para ele fazer a residência, o estágio, e eu tenho o meu consultório também, que meu consultório às vezes é usado pelos alunos também, então aí é só agendar que a gente atende, né? Pode ser agendado tanto pelo Facebook quanto pelo WhatsApp. O meu WhatsApp é 27, né? 988316295. Aí por esse WhatsApp também você pode agendar. Então a gente está à disposição e pode me seguir também no Você no Divã,
que é uma proposta de democratizar a psicanálise, que é discutir a problemática do dia a dia no olhar psicanalítico. Então aí a pessoa pode, ela muitas vezes se enquadra naquela discussão e fala, ah, eu sou vampiro, ou então meu marido é vampiro, como é que eu vou lidar e tal. Ah, eu tenho uma mágoa muito grande da minha mãe, do jeito que ele falou aí, ah, eu consigo perdoar. Então a ideia é democratizar. Né? É aquela pessoa que tem um problema mais sério, ela vai procurar o consultório, mas ela também vai se compreender, vai se conhecer, e a psicanálise, sobretudo, é uma ferramenta de autoconhecimento. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua presença aqui, foi muito boa. E eu quero repetir a dose, tá? Em breve a gente combina para você voltar e a gente bater mais um papo e descobrir outros aspectos dentro da psicanálise. A você de casa, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que sempre nos acompanha há 11 anos, levando para você muita informação como essa aqui, informações assim, muito detalhes de coisas que a gente precisa saber, que é bom a gente saber, que é bom a gente conhecer, e a gente sempre traz pessoas como a Luísa veio aqui hoje nos brindar com esse bate-papo sensacional. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência, agradecemos a Deus por mais um programa Sala de Imprensa, agradecer ao Fabio Ramos aqui no Controle Mestre, e até a próxima semana com mais um programa Sala de Imprensa. Até lá!